Do caos à vida. Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional temático. Iremos ler Gênesis no capítulo 1, no versículo 2. Mas antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco no canal. Serão todos muito bem-vindos. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Enquanto Deus não dava ordem pela palavra para a terra e demais criações, ela estava sem luz e sem terra firme, isto é, caos horrível, inabitável. Mas, assim como um pai que deseja construir um quarto para o filho que ainda estava para nascer, assim estava Deus fazendo para seus filhos o melhor em sua criação, e Deus fez do caos um lugar abençoado para nós. Ao analisarmos opostos de trevas ser luz e abismo ser porção seca, começamos a entender o antes e como Deus a transformou. E foi por um novo caos, ou seja, trevas e abismo, após a criação, que Deus planejou a redenção por causa delas, desse mal que o próprio Deus já eliminou no início da criação. A maioria das traduções diz: o Espírito pairava sobre as águas. Mas a Bíblia de Jerusalém traz: e um vento de Deus pairava sobre as águas. A New English Bible diz: e um vento poderoso varria a superfície das águas. E alguns comentaristas falam até em sopro. E foi este poder do Espírito do Senhor que trabalhou para desativar o caos, transformar e dar ordem ao universo, pois seu Espírito dá vida a todas as coisas. Se o Espírito sair, a vida se acaba. Mais à frente, em Deuteronômio 32, vemos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se mover, pairar também sobre Israel na ida à terra prometida. Assim como em Atos 2 e 2 Coríntios 4, o Senhor também pairou, seu Espírito pairou com a igreja do Senhor, se moveu. A professora Carla Damasceno, professora de linguista e hebraico, cita Gênesis 1:2, a parte B, se movia sobre a face das águas, e pergunta: qual o som do bebê? Mem. Tente imaginar o som do bebê onde você está. Por isso, a primeira fala do bebê é mã, mem, mamãe, visto que está relacionado ao som da letra hebraica M. E a professora continua: você sabia que mãe é parecido em todos os idiomas? Faça uma pesquisa e ficarás impressionado. Tudo isso por causa do hebraico. A letra Me tem um som de M. E o M, ou seja, Me, tem esse som por causa do hebraico. E as águas é o único que tem esse som do Me, M. E por isso as crianças pronunciam Me. E ela pergunta: o que tem no útero? Não é águas? E é o que mais que elas escutam, ou seja, os bebês do útero escutam a voz, o som das águas, não é verdade? Por isso muitas mães optam por partos debaixo da água. O comentário de Kyle diz: Espírito Criador de Deus, o princípio de toda a vida, que trabalhou sobre a massa sem forma e sem vida, separando, vivificando e preparando as formas vivas que foram chamadas à existência, palavras criativas que se seguiram. Pairar é aplicado como um chocar de um pássaro sobre seus filhotes, para aquecê-los e desenvolver suas capacidades vitais. Desta forma, o Espírito de Deus se movia sobre as profundezas
que haviam recebido em sua criação o princípio de toda a vida, para enchê-los de energia vital por seu sopro de vida. Deus, através da luz, eliminou o caos e fez separação entre dia e noite. Jesus diz que somos do dia, pois o dia foi chamado por Deus por causa da luz, e Jesus é a luz do mundo. Assim, amados irmãos e irmãs, Deus transforma o caos, que é confusão e vazio, em algo bom para nós. A terra é totalmente perfeita, e tudo agradava a Ele, o Senhor Deus, e cabe a nós cuidarmos dela, irmãos. Mesmo que tenha um pecado entrado nela, Jesus, através de seu sacrifício, venceu, e nós que temos que cuidar da casa que Deus criou para nós, mesmo que seja provisório o nosso tempo aqui, o Espírito Santo, que dá vida a todas as coisas, inclusive a nós, não fala apenas a terrena, mas a eterna. E hoje sabemos que essa vida só podemos obter através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de conhecermos mais sobre a criação, sobre o Senhor, sobre o Espírito Santo, sobre o caos que o Senhor eliminou desde o início, e mesmo vindo novamente através do inimigo, o Senhor também já providenciou a cura, que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Então o Senhor se preocupou com nós desde o início, e as pessoas muitas vezes não entendem por falta de conhecimento. E agora, Deus, através dessa palavra, que eles possam entender o verdadeiro conhecimento e o amor e o que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ler e aprender e repassar aos amados irmãos e irmãs, que eles possam entender, compreender o teu grande amor por nós. Foi tremendo, e nós te louvamos por isso, Pai. Desde o início de tudo e até o final, o Senhor administra, controla e nos abençoa. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.